Muito bem, estamos aqui num momento muito especial hoje. Pus até minha camisa de gola aqui para receber uma querida amiga, professora, nossa, uma querida de muita gente, que é a Ida. Daqui a pouco ela chega aqui e eu já dou boas-vindas a todos que estão chegando. Teve um amigo meu que já tentou entrar ontem, de tão ansioso, o Paulo. Matheus, cadê vocês? É amanhã. Então, é um encontro muito feliz. Para mim, uma honra receber aqui a Ida Pustnik. Daqui a pouco ela vai se apresentar melhor, a gente vai estar conversando. O nosso interesse aqui é de falar de caminhos de terapeuta. Essa é uma série que eu costumo fazer na terça-feira. A gente faz de vez em quando alguns eventos onde a gente convida terapeutas para falar de caminhos, onde eu falo do meu caminho como terapeuta. Né? Eu sou psicólogo, tem quem está me conhecendo agora, tem gente que já me segue aqui na oficina. E trabalho com alguns métodos terapêuticos. Estou me formando agora como facilitador do Petwork, mas já tenho algumas formações em constelação familiar e uma formação muito especial que eu ofereço ela também, é a formação em focalização, que trabalha com o corpo como um referencial do processo de mudança. E nesse lugar a gente encontra um ponto em comum com o trabalho que a Ida desenvolveu, que é a DEP. Ela vai explicar para vocês como que funciona isso. Né? Temos em comum também o Petwork, que a Ida simplesmente é a responsável por ter trazido dos Estados Unidos para o Brasil essa metodologia que a tantos inspira, um caminho muito completo de compreensão do desenvolvimento humano. Aida, eu sei que você já entrou, agora pede para participar, Aida. Aida, eu vi que ela entrou. Vamos ver se... Aí ela tem que pedir para participar. Vou procurar ela aqui. Isso. Tecnologia não é o forte da Aida, mas ela tem uma força incrível para nos inspirar. Nossa, ela é muito forte. Mas tecnologia é algo que ela ainda está aprendendo e agora mais do que nunca, né, nesse momento aí de pandemia. Boa noite a todos. Então, a Ida tem um negocinho que fala assim, pedir para participar. Você aperta isso aí que eu te ponho para dentro. O pedir para participar é como se estivesse batendo na porta. Se você bater na porta, eu abro. Aida, eu abro. Com muita alegria. Né? Então o pessoal já está chegando, é bom que dá um tempo do pessoal chegar para vocês não perderem nada do que a gente vai trocar aqui hoje. Né? Clicar no nome da Aida, deixa eu clicar. Vou fazer isso aqui, talvez ajude. Pronto. E a Bruninha é outra que esperta. Isso. Aí, Aida, Você, vamos... Agora! você não estava me aceitando. Eu já tinha pedido. Olha, Aida. E eu falando que você era Quando- fraca em tecnologia, o fraco sou eu, Aida. Você está mais esperta do que eu. Tá bom, tá Ela já bom. bateu na porta e eu não estava ouvindo, gente. Alguém teve que me ensinar que tem um negócio ali que aperta e aí ela vai. Eu nunca tinha feito isso, mas eu não vi que você pediu para entrar, mas deu certo, conseguimos. Uma alegria te receber aqui, querida. Pois Muito bom. é, muito bom mesmo.
É, Você é um parceiro muito querido. que bom. Nossas almas trabalham na mesma oficina. Ai, que São só lindo. prédios diferentes. Que bom. Eu estou te recebendo na oficina virtual agora, mas eu já te recebi aqui na nossa oficina física e eu queria começar falando disso, desse encontro que a gente teve, que foi tão bonito, né? Primeiro eu chamei a Aida para nos ajudar aqui na oficina. A gente, né, tem um grupo espiritualista que nós temos trabalho há mais de 15 anos e 10 anos a gente oferece ele publicamente, com palestras, e a gente tinha aqui um trabalho de vibração, de oração, de ajuda energética, mas eu sempre via, em alguns momentos desses trabalhos espiritualistas, um excesso de cabeção, de mentalismo, e as pessoas ficavam dispersas. Então eu chamei a Aida e ela trouxe a equipe dela aqui da ADEP para fazer um trabalho com as pessoas para ajudarem elas a criarem um enraizamento, né? Ocuparem o corpo. E aí essa que foi a virada. Quando a gente ocupa o corpo, nós nos tornamos muito mais energéticos. E a Ida vive isso, então ela veio e trouxe a equipe dela e fez um trabalho aqui como pessoal para a gente aprender um pouco da DEP. E depois ela trouxe o colegiado da DEP para que aprendesse um pouco mais da focalização comigo, que é um trabalho de desenvolvimento, de exploração das sensações físicas para que a gente desenvolva o autoconhecimento. Então, hoje, Aida, Eu acho que essas duas metodologias, elas fazem um excelente casamento. sim, eu também acho, eu vi isso muito claro. E a gente pode falar um pouco delas aqui. Tem muita gente que começou a me perguntar quando eu te convidei o que era a DEP. A Aida, gente, ela é uma fundadora desse caminho. Eu chamei de você de desbravadora. Cada um tem um tipo de qualidade. A Aida, É, ela tem essa força de Ogum, vamos falar assim, de abrir caminhos, de estar na frente. Então, ela abre caminhos, né? E esse é mais um caminho que ela abriu trazendo a DEP. Você pode dizer um pouco a sobre esse DEP, processo? a dinâmica energética do psiquismo, vem de uma parceria com Teda Basso, né? Que é Teda uma Basso foi minha argentina? professora, é argentina. Ela foi minha professora de desbloqueio corporal durante 10 anos. Depois disso, nós começamos a trabalhar juntas e fomos desenvolvendo, né, o trabalho, e a metodologia foi surgindo dessa parceria, e foi muito bom, muito bom. São 30 anos, né? Sim. Essa metodologia, se você pudesse resumir ela, qual é o objetivo desse trabalho? Isso. Olha, nós partimos de uma premissa da multidimensionalidade humana, sabendo que o ser humano, além dessa visão física, que é o corpo físico de cada um de nós temos outras dimensões, muitas, né? Hoje cientificamente, eles comprovam 11, mas nós sabemos que existem muito mais que 11 também, né? Uhum. Então, nós acreditamos na DEP e partimos dessa premissa que o corpo físico é a expressão no plano físico de tudo aquilo que nós somos, né? E que nós temos e somos uma essência, uma qualidade essencial, que no Password a gente chama o eu divino, né? Porque é uma qualidade pura, ela é uma qualidade pura. Agora, o corpo físico, ele é tão condensado e tão sujeito a tantas emoções e tantas contrações nas sensações e no sistema nervoso, na musculatura, que a gente não deixa passar a qualidade essencial. Então, na DEP, o trabalho principal seria desbloquear o corpo físico
E aí tem a metodologia, com vários instrumentos metodológicos, que nós vamos trabalhando no sentido do desbloqueio, que não acaba nunca. Enquanto você está encarnado, você tem um corpo físico que é denso, então você, tanto quanto eu, sabe que o processo é infinito. Então, a gente vai desbloqueando. Eu gosto muito de usar gerúndio, né? Todo mundo fala que eu uso Sim, gerúndio. é bom, eu Mas também gosto. a vida vai desenvolvendo, né? Dá uma ideia de E a gente processo, né? Contínuo. é profissional, é. E a gente aí vai desbloqueando o corpo físico. E nesse desbloqueio, a gente vai expressando cada vez mais a nossa essência. Então, se você quer um parágrafo sobre a DEP, seria Tá aí, exatamente tá isso, aí. né? Uhum. E agora você pode explicar o que é qual é o objetivo da focalização. Sim, eu lembro num encontro regional que a gente se conheceu e eu falei de Gendlin e você conhecia Gendlin e que tinha Não, sido conheci o trabalho dele. isso, Ele, pessoalmente, o trabalho dele e que ele tinha te ajudado nessa inspiração da construção desse caminho também, né? Gendlin é o criador da focalização, para quem não sabe. Ele é um austríaco que morou nos Estados Unidos e ele desenvolveu, junto com Carl Rogers, um caminho de desenvolvimento pessoal que passa pelo corpo. A Aida trouxe aqui, ele não fala com essas palavras, mas escutando um pouco dessa ideia que ela diz, da multidimensionalidade do ser, essas dimensões, os conceitos não alcançam ela, mas o corpo traduz algo disso com as sensações. Seja com a sensação de leveza absoluta quando a gente está conseguindo dar passagem para essa natureza essencial, essencial. né, Aí Aida? é, aí é a felicidade. Aí a felicidade, e essa felicidade é traduzida no corpo, em forma Isso. de prazer, relaxamento profundo, descontração, né? Aí são momentos que o guia fala assim: essa é a nossa natureza. Se a gente fosse natural o tempo todo, a gente viveria nesse estado de contentamento e prazer que o corpo traduz em relaxamento profundo. E os outros estados de medo, os estados de traumas, e que às vezes a gente não tem acesso racional a todas essas dimensões, nós também podemos escutar a tradução dessas dores no corpo em forma de tensão e escutar de uma forma que também os conceitos não chegariam, mas o trabalho da focalização, então, resumindo, seria um desenvolvimento, um passo a passo metodológico para que a gente possa escutar e traduzir essas sensações e chegar nos traumas, nas dificuldades, nos desbloqueios, através daí, né? Então, um trabalho e outro, eles Então, estão aí eu queria te falar exatamente é o ponto de encontro dessas duas metodologias, ótimos. Eu né? ia falar isso. Boa, fala aí. Porque quando um dos instrumentos metodológicos que nós usamos na dinâmica é justamente entrar pelas sensações. A sensação, ela sustenta aquilo que é o bloqueio no nosso corpo. Eu me dou conta do bloqueio através da sensação. E na DEP, nós usamos muito um processo respiratório suave e profundo para alcançar a sensação. Depois me lembre de explicar como isso funciona. Uhum. Também quero ouvir, porque eu já vi você trabalhando algumas vezes, belíssimamente, e você também entra pela sensação de um outro modelo. Isso. Muito bom. Mas a DEP usa bastante da respiração, né? Vocês tiraram isso Muito. dos sistemas yogis? É,
de certa forma, como a Theta tem uma formação grande, né, na parte corporal, a Theta está com 95 anos. Então, desde mocinha, ela se dedicou a esse aprofundamento no trabalho corporal. Ela trabalhava na Argentina há anos, desde mocinha, no desbloqueio corporal. E foi passando pelas formações, a yoga é uma delas. Hoje, nós sabemos, por exemplo, todo o trabalho que o oxigênio faz dentro do corpo. E ele é primordial no nosso corpo. É ele que move a energia. Ele que vai fazer com que o campo energético possa se movimentar, né? A maioria de nós respira muito pouco, né? Uhum. Muito. E superficialmente, A né? maioria das pessoas faz essa respiração pequenininha aqui em cima para manter a vida, mas é uma vida muito pequena. Quanto mais profundo eu respiro e exalo, nós vamos ter uma quantidade maior de oxigênio, mais a vida vai se movimentar dentro de nós. É uma premissa da ADEPT, né? Maravilhoso, maravilhoso, porque traz assim de uma forma mais acessível esses recursos que são milenares, né? Milenares. Da respiração. Então a gente, né, traz uma metodologia terapêutica para isso. A focalização, o Gendlin... A gente tem uma diferença, por exemplo, do trabalho do Grof, que o Grof trabalha com hiperventilação. E não é o caso. Hiperventila o cérebro. Então, ele rompe os bloqueios pela hiperventilação. E aí ele desenvolveu todo um método e uma pesquisa muito grande, onde ele faz todo um estudo de situações pré-natais, pós-natais, perinatais, que marcam a nossa vida toda. Nós não usamos, ao contrário, nós usamos respiração profunda e respiração suave. Sim. E aí, nesses momentos, só de estar prestando atenção na respiração, a gente já tira a atenção dessa racionalidade e dá chance de outros aspectos emergirem, né? É maravilhoso. Eu diria que o processo da ADEPT é muito pouco pelo racional, como você também, quando trabalha. A gente vai por outros caminhos, né? Sim, sim, exatamente. A focalização, ela é um foco naquilo que está implícito. Então, tudo aquilo que a gente fala, a gente às vezes está falando sobre o sentir, mas não está falando com o contato, com a sensação implícita daquilo que está me movendo construir uma fala, né? Então, muitas terapias ficam focadas muito nos conceitos e nas explicações. Na narrativa, né? Na narrativa, na linguagem. A narrativa é bonita, não resta dúvida. A historinha é maravilhosa, sempre. Né? E tem a historinha que eu gosto de brincar, dando aula ou fazendo palestras, que é assim, coitado de mim, como eu sofro, né? Esse mantra que a humanidade usa, aí eu vou no terapeuta, só vou contando drama, e o terapeuta fica super interessado no seu drama, e você fica rodando em torno do mesmo drama. E às vezes anos, né? Às vezes anos, né? E o foco nosso é o sentir. Carl Rogers, ele compreendeu que o que faz mudar, por várias pesquisas, é o contato com o sentir. E aí Gendlin foi um parceiro de Rogers e ele foi aprofundando algumas compreensões e ele chegou à conclusão assim que o que a gente chama de sentimento nunca é um sentimento, é um complexo de experiências que quando a gente dá nome para ela, ela já muda. Mas antes de dar nome, ela é sentida como um sem nome. Aquele frio na barriga,
aquele aperto no peito, um nó na garganta, que eu ainda não sei do que se trata, mas ele está implícito naquilo que às vezes me move a contar essas historinhas. Então, se a gente puder ter a habilidade de pedir licença para as historinhas e poder ver qual é a sensação corporal que você tem quando você me conta isso. Aí nós vamos na raiz do incômodo. E às vezes é uma coisa tão simples que eu não precisava de 40 minutos, né, tentando me referir a essas sensações que estão ali pedindo para ser incluídas, acolhidas, né, compreendidas. O ser humano se caracteriza pelo sensorial, né? Como mamífero, nós somos mamíferos, né? Os mamíferos, em primeiro lugar, são sensoriais. Quando o bebê nasce, ele precisa de ser afagado, lambido, como eu digo, porque todo mamífero é lambido quando nasce, né? E esse cuidado amoroso da gente ficar com o bebê no colo, sentindo o calor dele, ele o nosso, ou fazendo uma massagem suave, ou passando a mão, você vai registrando um recebimento planetário amoroso naquele corpo, né? Porque a gente, não adianta eu ficar olhando para o bebê e falar assim, ô bebê, você é muito bonitinho, eu te amo. Amado. É. Ele nem tem palavras, nem não é nada. Ele precisa ser tocado Tocado. sensorialmente. E a primeira coisa, quando eu me encontro com uma pessoa, é o meu sensorial que registra. Sim. É a minha sensação. Tem gente que a gente fala assim, ah, não me senti bem perto dessa pessoa. Uhum. Quem falou isso? O sensorial. Sim. O meu corpo sensorial. Verdade. Ou então, ah, como é bom a gente ficar perto do Mateus, ele é tão agradável. Quer dizer, pelo menos naquela hora que a gente chegou, ele era, né? Deu sorte naquele momento. Então, comigo também, muita gente fala isso. E outras pessoas falam assim, ai, como você é brava. Uhum. Brava? Eu não sou brava, eu sou assertiva. É diferente, né? A pessoa traduz isso como brava. Então, essa sensação que eu recebo da outra pessoa é individual. Ninguém vai ter a mesma sensação no corpo assistindo essa live. Aqui nós temos mais de 200 pessoas, tem mais de 200 pessoas com sensações distintas, Diferentes, isso. diferentes. Isso. Então, entrar pela sensação no trabalho de pesquisa do autoconhecimento é fundamental. Perfeito. A gente E ganha objetividade, né, Aida? é, é nesse ponto que as nossas metodologias se encontram. Isso. Depois que você consegue chegar na sensação, você vai ter palavras, porque eu sou humana, eu tenho palavras, mas as palavras não podem vir antes, porque elas encobrem a sensação. Sim. Sim. E aí a gente acaba entrando em ruas sem saídas. É um termo que Gendley usa. Rua sem saída. A gente chega, começa a falar, entender um monte de coisa, explicar um monte de coisa, mas não gera mudança. Tem até aquela piada, né, que diz que a pessoa fez a terapia há mais de 15 anos porque ela fazia xixi na cama. Aí o amigo perguntou, e aí, como é que vai sua terapia? Ele disse, ah, está profunda. E você parou de fazer xixi na cama? Ele falou, ah, não, não parei, mas eu já sei explicar por que que eu faço. Entendi tudo. Já entendi tudo. Não resolvi. E uma Não vez, resolvi. sabe, Alida, uma vez eu lembro de um caso que eu atendi aqui, e depois eu queria que você contasse também um caso desse processo da DEP. Mas antes disso, eu estou lembrando de um caso que era um rapaz que eu atendi há muito tempo.
E eu fiz uma sessão com ele e ele falou, olha, eu venho e tal, há muitos anos fazendo análise e tudo, e me falaram que eu tinha que vir aqui, que você tem um método diferente, a focalização. Era um rapaz novo e ele vivia uma questão de pânico muito séria. E a gente fez uma sessão, a Ida foi linda. Foi uma sessão que quando acabou, aquela sessão que o terapeuta sabe, o cliente não precisa dizer obrigado. O terapeuta, ele já está realizado, porque ele sabe que foi efetivo de um jeito profundo, profundo. Foi uma dessas sessões, Esse é o assim, maior pagamento que é, nós recebemos. isso mesmo, só quem sente sabe. Isso nos deixa uma plenitude, uma realização de alma, né? E eu saí com aquela sensação, que sessão redondinha, que lindo. Ele entrou em contato com cada questão, ele chorou, ele saiu assim, aliviado, ele saiu assim, impressionado com o nível de profundidade que a gente chegou. E aí, sabe o que aconteceu? Ele nunca mais voltou. Aí eu fiquei durante um tempo pensando, puxa, como assim? Aí depois eu compreendi, uai, ele quer ficar naquele lugar analítico onde parece muito mais seguro, porque sentir é muito ameaçador. É, Sentir é abrir mão do controle. E é pouca gente que ainda está disposto a essa aventura, né? exatamente. O trabalho com sensações corporais e o processo de colocar a energia que está presa no corpo em movimento é ameaçador, sim. As pessoas levam susto, elas têm uma, eu quero usar uma palavra adequada, elas têm uma, uma certa aceleração no processo de autoconhecimento que assusta, assusta. É como que, de repente, você começa a ver coisas, e que às vezes outras técnicas terapêuticas podem levar mais anos. Uhum. Mas o trabalho corporal é muito forte, porque a gente sabe hoje, pelos estudos do Lipton, né? Lipton estudou, é um cientista, um biólogo americano, estudou muito que onde ficava a memória dos traumas. E ele descobriu no corpo, nas moléculas, nas células corporais, aonde fica a memória do trauma. O trauma pode ser um olhar que um pai ou uma mãe deu, assim, meio arrevezado, não precisa ser um desastre total, não. E ele, então, faz uma tese de biologia na qual ele comprova que a membrana da célula, as membranas que envolvem a célula, é que guardam a memória do comportamento. E se, aí vamos um pouquinho para a fisiologia, né? Que se a memória é agradável, a célula se estende, a membrana se estende, as células do corpo deixam passar energia, não prendem. Se a situação é desagradável, a membrana contrai e você fica preso. A membrana da célula prende aquela energia, ela não circula. Então, quando a gente usa metáforas, como você usou agora mesmo, você diz, foi uma facada no meu coração, ou eu estou com um nó na garganta. Ali eu estou dizendo, aqui tem uma contração. Qual é a sensação do nó na sua garganta? É uma bola preta aqui dentro. Daí você vai entrando. E aí a DEP usa a respiração, que é diferente do seu processo. Aí é que a gente difere a forma. Sim, sim. Como que a gente usa? Nós partimos de um princípio que quando eu respiro intencionalmente numa área do meu corpo, vou continuar com o meu nó na garganta.
Então, quando eu respiro nesse nó na garganta, o oxigênio que eu estou colocando para dentro ativa as células desse nó na garganta, por exemplo. As nossas células têm um elemento de fósforo 3 vezes, que chama adenosina trifosfato. Quando o oxigênio se junta com o fósforo, ele esquenta a célula. Quando a célula esquenta, ela se põe em movimento e começa a liberar o trauma que está lá guardadinho. Pode ser que você ponha realmente ela em movimento, dependendo de quanto a pessoa consegue entrar profundamente naquela sensação, e a quantidade de oxigênio e o tempo, porque também não é 3 respirações que vai esquentar a célula. Então, 15, 20, 30 minutos respirando. Aí o que acontece? A liberação da carga que está dentro da célula, carga energética, pode provocar alguma coisa. Riso, choro, tremores, suores, pode alguma descarga, porque a energia se põe em movimento. Com o tempo, eu começo a perceber o que aquela carga energética estava retida, tinha retida dentro dela. Aí pode ser uma dor profunda de traição, pode ser um abuso físico ou emocional. Bom, por aí você entra no processo de liberação. Então, o método que a gente usa para liberar a tensão que está na célula é a entrada do oxigênio bem profundamente. Ficou clara a minha explicação? Muito, muito claro. Você trouxe uma explicação para o processo sensório que envolve toda a dimensão química, né, celular. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu imagino que muitas vezes um dos maiores equívocos, né, que a gente tem na compreensão desse processo de mudança é achar que eu preciso entender tudo para mudar. E quem trabalha com esses caminhos corporais vê claramente que a mudança muitas vezes ocorre com esses desbloqueios energéticos sem que eu tenha uma consciência clara sobre tudo. Da palavra. Do conceito do problema. Eu vou ter que nomear o meu processo. Mas é mais tarde. Às Depois. vezes não é no momento, é o depois. Depois. Então, essa é que eu acho que é a inversão desses trabalhos corporais. Alguém falou aqui também sobre experiência somática, do Peter Levine, é um trabalho lindo, e que Peter se inspirou em Gendlin também. Oi? É bem semelhante. Eu já fiz muitos trabalhos com o Peter. Não tenho a formação da experiência somática, não fiz. Mas fiz trabalhos com o Peter. Ah, legal. Eu gosto muito dele, nós somos amigos. E uma coisa que me impressionou bastante é que eu aprendi isso com ele. Ele fala, não adianta você ter uma catarse. Porque a catarse libera aquela carga, mas não cura o trauma. E aí o trauma torna a fechar energeticamente e você torna a ficar na mesma situação. Então, muitas vezes, quando eu estava trabalhando como cliente com ele falava assim, menos, vamos mais, calma, volte. Ele não deixava dar uma descarga. Era muito interessante. Muito interessante. É uma coisa tântrica, né? Para ir mais para o sutil. Para transformar a energia e não descarregar ela. Isso. Muito, muito bom. Muito lindo. O Gendlin fala assim, Aida, a gente muda
quando a gente toma, a partir desses desbloqueios, a gente vai surgir depois uma consciência essencial do que a gente viveu e não se deu conta, ou do que a gente viveu e não conseguiu expressar. Quanta coisa a gente vive sem se dar conta e quanta coisa que a gente vive e não consegue expressar. Isso cria esses nós que esses processos vão trazer à tona, né? E tudo isso é aprendizado, né, Matheus? É o aprendizado. Sim. Porque, afinal, o ser humano está nesse planeta para um grande aprendizado. E o grande aprendizado é expressar a minha verdadeira essência. Muito lindo isso. Através da forma física. Uhum. Espiritualidade, adepto tem muito claro isso. A espiritualidade não é fora do corpo. É quando o corpo expressa transparentemente aquilo que eu sou. Maravilhoso. E isso também é uma inversão dessa ideia espiritualista que hoje a gente tem, que às vezes fica muito mental, né, Aida? Cheia de teorias, né? Bíblias e palestras e livros na cabeça. E trazer o espiritual para o corpo é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu te conheci. Né? Deixar o corpo vibrar essa luz, né? Isso. Nós dois vamos falar a noite inteira disso aqui. Tem pano para render, né? Eu tenho muito agradecimento de você ter me convidado para falar. Para mim aqui é Me uma honra. convidou para fazer uma oficina junto com você. Se eu conseguir abrir essa brecha aqui nesses calendários, eu gostaria. Eu convidei a Aida para a gente fazer uma dupla. Metade do trabalho com a DEP e a outra metade com a focalização. A hora que abrir um espaço, a gente faz. Não, eu não dividiria, não. Eu trabalharia junto com você. Vamos fazer um mexido. Pois. Vai ser lindo. Agora você faz a formação do patchwork também, né? Sim, vamos falar um pouquinho do Petro, que é uma coisa linda também. É um sistema tão completo de compreensão, né? Ele sai passando. De compreensão. Agora, o casamento da DEP com o patchwork eu acho excelente. Ou da focalização no trabalho das sensações no corpo, porque o patchwork algumas vezes peca um pouco pela coisa mental, né? A explicação, o estudo. Agora, é um conjunto de conceitos teóricos que faz com que você se autoconheça fantasticamente. Concordo, eu também vejo assim. É muito claro, eu nunca vi um sistema tão claro e completo de compreensão do desenvolvimento humano. Ele passa por todas as correntes, né, psicológicas, psicanálise, ele passa por essa compreensão sensória, oriental, esotérica, espiritualista, é incrível. Mas eu acho que essa metodologia prática de como a gente entrar em processo, a DEP e a focalização, experiência somática, nós vamos ter... Esse casamento é muito bom. Complementares, né, Aida? Complementares. E é isso, eu não posso deixar de dizer que a Aida teve essa missão. A Aida não gosta de muito confete, não, mas foi dada a ela esse destino, né? Simples assim. E de trazer o Petwork para o Brasil, foi ela que trouxe. Mas aí eu recebi uma intuição, eu sou uma mulher obediente da intuição. Recebo a intuição, eu obedeço. Sim, e veio, vá para o Brasil, leve isso. Principalmente porque eu estava muito impressionada com esse conjunto teórico que faz com que você entenda perfeitamente como é que o emocional e o mental humano funciona. E como é esse intrincado. E ali tem uma clareza incrível, né? A Eva Perracos, que foi quem canalizou as palestras, os ensinamentos,
era casada com John Perracos, que era um criador e o mestre da core energética, que é um trabalho de desbloqueio corporal forte, muito forte, que é muito baseado também, vem da bioenergética, né? Mas tanto você quanto eu não usamos essas técnicas. Não, não. Mas você fez um trabalho com a Bárbara Brema, né? O trabalho com a Bárbara Brenna é um trabalho da limpeza dos corpos sutis, organização e limpeza dos corpos sutis, do astral, do mental, do campo sutis mesmo, da energia. Ela ensina a gente a trabalhar em cada nível vibratório. É um trabalho muito profundo. Aqui no Brasil tem Lúcia Ribas, que é formada, é especializada por ela e faz um trabalho maravilhoso, né? Sim. Mas eu acho assim que o trabalho da Bárbara Bena pegou tudo que eu sabia, fazia, não sabia dar nome. Eu digo assim, pegou tudo isso, jogou dentro do computador e saiu por ordem alfabética, a programação. Então, me organizou, sabe? Me organizou muito. E eu passei a compreender melhor a questão dos níveis e das dimensões. Uhum. E poder trabalhar e saber alcançar aquela dimensão. Então, eu me considero uma pessoa muito boa em termos de formação na parte, né? O sistema energético, Energético. eu realmente sei mexer muito bem. É o seu Como a forte. Teda é uma mestra no trabalho corporal, eu acho que o casamento de trabalho, do trabalho corporal da Teda com o meu trabalho do campo da energia, criou uma metodologia excelente, que é a dinâmica energética do psiquismo. Sim, sim, sim. Eu me lembro aí assim, de alguns encontros com você, e eu acho legal que cada um vai fazendo a sua síntese, né? Nós somos tão abençoados, tem tantas correntes terapêuticas, né? Fluindo e se apresentando cada vez mais. É muita possibilidade de cura que disponível para nós hoje. Eu também fui conhecendo muitos caminhos, mas a gente vai sentindo conexão com alguns que são próprios, né? E desenvolvendo a nossa síntese. Eu estou me lembrando de um encontro que você coordenou na regional aqui de Minas, e você propôs, e uma das coisas que me chama a atenção isso, às vezes a simplicidade desses convites, né, de escuta e de trabalho, e você propôs um exercício simples que era todo mundo manter a respiração no coração e sustentar aquilo por um tempo, e de repente, na simplicidade dessa condução, mas veio uma explosão de energia. Algumas pessoas, elas vibravam tanto que o corpo tremia, mas foi tão intenso, foi tão bonito, De amor, né? de amor, uma energia de amor, assim, que o corpo mal estava conseguindo sustentar, como se fosse uma voltagem que ele não estava preparado, né? Aí Eu não ele tremia. Nós não conhecemos a energia do amor. Muito E lindo. hoje, no momento, nessa transição planetária de uma nova civilização, porque nós estamos fazendo uma transição para uma nova civilização, o trabalho é abrir o coração. Ah, rapaz, eu dou um duro danado para abrir meu coração, viu? Cada dia eu me deparo assim com a portinha fechada. Fechando, a gente vai lá, abre de novo, fecha de novo. Você me fez lembrar, Aida, eu acho que essa é uma coisa, então, forte do trabalho que a Aida faz e que a gente está fazendo, que é a gente conseguir se manter aqui no corpo. E às vezes, quando o coração fecha, a gente vai saindo do corpo, concorda, Aida? Vai Né? embora. Vai embora. Aí uma vez eu tive um sonho, eu contei para a Aida também, a Aida me ajuda aqui com esse sonho. Eu sonhei que eu estava conversando com uma entidade espiritual e ela se apresentava e falava assim comigo: Ô rapaz, você vem cá.
como é que você faz para conseguir ficar aqui nesse corpo? Aí eu olhei para ele e respondi assim, eu choro. Uhum. Quando eu choro, aí eu consigo ficar mais. Mas se a gente não pode chorar, se a gente não pode, aí a gente vai indo embora para não sentir, né? Para não sentir. Exatamente. Eu acho que é isso que a O Ida medo, falou. a gente tem muito medo de sentir. Nós, os humanos, Sim. temos medo de sentir. Seja o agradável em excesso, como a gente sentiu aquela explosão de amor, porque não fui eu que fiz, foi o Uhum. grupo que sustentou, foi o grupo vibrando na energia do amor que, Nó. de repente, foi, nossa, maravilhoso. Como a gente tem muito medo também de uma outra explosão, qualquer de raiva, de ódio. Uma pessoa que explode o ódio em cima da gente, todas as nossas células se encolhem assim, fica Aham. aquilo, você nem respira, né? Sim, sim, Então, sim. nós temos muito medo de sentir. E aí, uma das coisas que a gente procura sempre trabalhar é o aterramento, né? Fazer o Isso, contato com a terra. isso. Uma vez eu estava acampada com meus filhos pequenos, lá na Bahia, eu morava lá, e deu uma tempestade, um vendaval fantástico. E o vendaval era um coqueiral. Imagina, a gente acampado embaixo de um coqueiral, achando o paraíso, né? Uhum. Dá um vendaval, voa coco para tudo quanto é lado, e a gente na barraca, nossa. E os coqueiros balançavam fantasticamente. Não caiu nem um coqueiro. Aí, quando acabou aquilo, no outro dia, eu fui, perguntei, assim, as pessoas tentando se arrumar, se salvar no meio daquilo, e tinha um pessoal da praia que morava, os pescadores, eu perguntei por que os coqueiros não caem. Eles falam, porque eles não sabem nada de aterramento, Aham, aham. e eles falaram, assim, porque os coqueiros têm 20 metros de raiz segurando eles, e cada 20 coqueiro metros. chuta com o outro, Da e marra lá embaixo embaixo. tem uma rede Nó. sustentando Eles o dão as coqueiral. mãos, eles dão as mãos lá embaixo. Aconteça o que acontecer. Eles falaram exatamente isso. Que lindo. Aconteça o que acontecer, eles se sustentam, porque eles estão aterrados. Eu falei, é isso aí que eu tenho que aprender. Aterrar. E aterrar quem está em volta de mim. Porque aconteça o que acontecer, se eu estiver aterrada, eu sustento. E isso é a pura verdade. Eu tenho estudado isso profundamente. Que lindo. Aprender a fazer conexão com a Terra. Então, quando eu digo para você, aterre, venha para dentro do seu Isso. corpo, eu estou falando isso. Você quer Muito lindo. atravessar o que quer que tenha que atravessar, tem que estar aterrado. Muito lindo isso, viu, Aida? E alguém falou assim: eu não posso esquecer desse ensinamento do aterramento, que a Dep fala muito. Mas eu fico vendo quantas coisas que a gente aprende, mas esquece ou deixa de pôr em prática. Pôr em prática. Se a gente Você só pudesse pôr em prática o que a gente já aprendeu, a gente já estaria, ó. Então, se lembre, você toda hora se aterrar, aterrar. Sim, Qualquer caso tem que ter aterramento da fiação. Se sim, ela não tem aterramento, a eletricidade não vai fluir por ela, né? sim, sim, sim. Não, Então, parece um paradigma, né? Quanto mais corporificados, mais nós temos condição de ser canal para as verdades do espírito. Parece um paradigma, porque a devia falsa repetir para espiritualidade ela todo mundo. rompe com isso, né, Ida? Repita bem claro isso para todo mundo prestar atenção. O paradigma
de que quanto mais corporificados, mais nós vamos ter condição de ser canal para as verdades espirituais fluírem através de nós. E a falsa espiritualidade é aquela que rompe com o corpo e cria um mundo mental de conceito divorciado do corpo e do sentir. Né? Maravilha. Lindo. Agora eu vi uma outra diferença dos nossos métodos, que é o seguinte, e que eu acho que eles se completam também nesse sentido. Por exemplo, o Gendlin, quando ele fala corpo, ele não está falando corpo, ele está falando desse corpo sutil. Antes da live eu mandei uma pergunta para a Aida, e ele chama esse corpo sutil de felt sense. Na tradução para o português, não tem. Aí nós vamos ter que inventar uma palavra que não chega, mas aproxima, que é sensação sentida. É uma percepção sensória. Essa sensação, ela não é o corpo. Eu tinha uma cliente que ela chegava para mim e falava, Matheus, fui para o hospital de novo. Falei, o que que foi? Eu achei que eu estava tendo um troço, era um aperto aqui no peito. Aí ela corria para o hospital, eles tiravam as chapas todas, as ressonâncias todas, e falava, de novo, senhora, toma um remedinho, não tem nada. Não tinha nada no corpo que justificasse, mas ela falava, eu estou sentindo, está apertando muito, parece que eu vou ter um troço. Eles falavam, não, minha senhora, a gente já fez, vamos fazer de novo. Já fez, não tem nada. Você já tomou um psiquiatra para te dar um remedinho? Falava com ela, ela saía invocada. Mas não era o corpo físico, era o corpo sutil, era essa dimensão que eu falei, Aida, esse felt sense, que é o foco do trabalho, né, do gênero, da focalização, qual corpo seria esse? Né? Então, é com esse corpo. Você Bom, lembra que você me respondeu? agora você falou uma coisa importantíssima. Nós estamos quase terminando, mas é muito importante isso. Onde você sente a sensação sentida? No corpo. Pronto. É. A sensação sentida vem do conjunto energético, Isso. mas ela é sentida no corpo. No corpo. Isso. Mas a DEP, por exemplo, ela trabalha com o corpo mesmo. Ela põe, por exemplo, as pessoas para sentir os pés no chão e criar esse aterramento que vai trazer consciência para a gente poder aprofundar em qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Então, a focalização, ela não vai trabalhar com esse corpo denso, né? Ela vai trabalhar com esse corpo sutil, e a DEP, ela trabalha com a sensação. Né? Entra pela sensação. E a sensação está no corpo. Eu acho que isso que você está falando, importante da gente, em um outro momento, até num trabalho, num estudo, aprofundar um pouco. Legal. Eu também gostaria, porque o Gendlin, quando ele fala dessa sensação sentida, ele não fez essa associação com o corpo energético. Mas é. É sempre o corpo energético. E ela é sentida no físico. Isso. Eu trouxe uma frase que é essa: o corpo é o palco das nossas experiências. Pronto. Então você pode terminar a nossa live com essa maravilhosa frase. Querida, eu te amo. Você é muito querida demais. Olha, nós estamos com muita gente ouvindo o nosso amor assim. É muito amor. Obrigado pela tua presença, pela tua espontaneidade. Uma das coisas que eu mais amo na Aida, quando eu vejo ela como minha professora no Petwork, né, é que ela chega, ela vem falar da verdade dela com uma humanidade que desmonta todo mundo. Ela sai do teórico, ela começa a tentar ir para o teórico, de repente ela, gente, negócio é o seguinte, abre, né, tantas histórias que estão aqui, ó, na alma, os ensinamentos que já se transformaram em experiência de sabedoria. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu ficaria outra hora conversando, mas a gente também tem esse limite. Isso, está chegando. E vamos depois, com o tempo, reservar o espaço da nossa oficina. Vamos das sim. muitas almas.
Ótimo, vai ser lindo, vai ser lindo. Então, só quero deixar aqui um informe para quem se interessou, por exemplo, Aida, em saber mais sobre a DEP, sobre a formação. Você quer dizer Então, algo? nesse momento, estamos recolhidos, se eu trabalho no corpo e o corpo está recolhido, é impossível estar fazendo classes. Estamos terminando umas classes online, porque precisamos honrar o compromisso, mas eu acredito que no segundo semestre de 2022 a gente recomece. Aqui em Belo Horizonte, em Salvador, São Paulo, Recife, Fortaleza, e agora eu tenho um grupinho de Porto Alegre que quer abrir uma turma no Sul também. Legal, muito bom, muito bom. Nós, como eu estou bem velhinha e a Teta também, nós estamos passando todo o nosso trabalho da escola para dentro do instituto que nós criamos, que chama Instituto de Cultura, Desenvolvimento e Educação Permanente. Isso é DEP. Isso é a DEP. Então, Uhum. se as pessoas verem o ICEDEP convida, é Isso a é DEP. escola DEP dentro do Instituto. Aham. E para curtir também tem uma página que fala só da DEP aqui no Instagram, né? Tem, no Instagram tem, no Instagram. Que é DEP. E eu tenho todas as minhas palestras vão para o YouTube, né? Eu já coloco tudo lá. E também minhas lives que são espontâneas, né? Como você falou, sou bem espontânea. Ah, eu amo isso, é maravilhoso, né? Muito intuitiva. Agora Ver. eu gosto muito de ver você cantar também, viu? Sim, que bom. Eu tenho Ó, que cantar você mais. canta que é uma coisa linda. Quando eu canto, eu dou passagem para um sentimento da alma que eu não É, consigo dar falando. Mas quando eu canto, sai. Às vezes eu tenho medo de desafinar porque vai vindo uma emoção assim que transborda. Eu amo cantar. Ô, ô, você podia falar como alcançar as palestras do Patchwork que você está lendo. Ah, legal. Que tem, é, Vamos falar disso. Obrigado pela lembrança, porque é um trabalho, gente. Eu sinto que lindo. eu faço com a alma também. Eu tenho dois papéis hoje, que é ser um microfone do guia e também um microfone do Gendlin. Então, para quem se interessar com essa formação em focalização, a gente tem oferecido aqui, a gente vai abrir a terceira turma em breve, e é uma formação que a gente está fazendo online, né? Tem uma duração de 8 meses, e tem informação aqui no site, no canal, para quem quiser saber mais, daqui a pouco a gente já está recebendo nomes de interessados. E também tem palestras nossas no YouTube, aqui, na Oficina da Alma BH. Mas esse trabalho que a Aida falou, eu tenho maior carinho por ele, e eu fico muito feliz, assim, da Regional Minas ter abraçado essa ideia, né, e cuidado desse trabalho para que ele pudesse continuar, que é um trabalho que a gente faz aqui, eu estou aqui na Oficina da Alma, tem umas aparelhagens aqui, eu fui comprando ao longo do tempo, sofisticando, aprendendo a narrar, porque as primeiras narrações elas são horríveis, depois é que eu fui melhorando, e hoje o que que a gente faz? Essas palestras que a Eva Pierracos nos presenteou através do guia, gente, é uma coisa tão bonita que para mim isso é um patrimônio da humanidade, sabe? É uma coisa que, para mim, eu falava, gente, isso aqui não pode ficar escondido. Isso é valioso demais, é um tesouro, isso tem que ir mais e mais para o mundo. As palestras escritas, elas estão disponíveis nos sites das instituições Petwork, Petwork Brasil, Petwork MG, e cada regional é responsável por uma formação e lá tem as palestras por escrito disponível para quem quiser. Aí, qual foi a ideia que eu tive antes até de ir para a formação? A gente aqui na oficina, eu fazia palestras públicas sobre autoconhecimento e buscava alguma coisa, não sabia o quê. Aí, quando eu achei as palestras do guia, eu falei, achei. E aí a gente faz essas palestras toda semana aqui sobre essas palestras do guia. E antes de fazer essa palestra, eu narro elas. E com essa narração, eu coloco nesse canal do YouTube, que é um canal da Regional Minas, que chama Petwork MG. E lá a gente tem colocado toda semana uma narração
dessas palestras. E eu vou narrando aqui, tem hora que eu tenho que pôr pause para fazer um chorinho de emoção que vai surgindo, sabe? Porque é profundo, É lindo. vai abrindo, vai Você não abrindo. imagina quantas pessoas são abençoadas por essas palestras que você lê. Maravilhoso. Mas o mais abençoado sou eu. Eu, ao fazer, eu sou o primeiro a sentir essa bênção, né? Que é uma energia que chegou de liberdade para o nosso planeta, né? O guia ele vem assim traduzir em minúcias a mensagem mais essencial do Cristo, tornar prática esse caminho Prático. de transformação, como que é, né? Esse buscai a verdade, isso é o que ele vem dizer com tanta clareza. É muito bonito. Aida, ó, beijo, até a próxima, querida. Muito Eu quero obrigado. agradecer a todos que participaram, a gente como que, e é muito bonito, né? A gente É, vê quantas pessoas estão buscando sim, sim, abrir o coração. sim, E é sim. tudo que nós temos que fazer hoje. Muito lindo. Tentar, ao máximo, trabalhar para abrir o nosso coração. Incluir, Maravilhoso. ouvir, estar presente. Muito grata, viu? Muito grata mesmo. Obrigado, até a próxima. Você gravou isso? Gravei, vou deixar aqui no canal e eu vou dar um jeito de te mandar também, Tá bom. tá? Muito obrigada, viu? Obrigado, um Um beijo. beijo. Tchau. Tchau.